Oi, gente. Nesse vídeo, o que eu quero fazer com vocês, é reforçar a definição de função que nós vimos na nossa aula passada, tá? Aquela definição que vocês já conhecem lá do ensino médio, Mas mais uma vez a gente vai recordar aqui, ver alguns exemplos de funções, ver alguns contra-exemplos, Na verdade, aquelas relações que a gente olha para elas e identifica que elas não são funções, tá? E trabalhar a construção dos gráficos dessas funções, também utilizando o GeoGebra, tá? Bem, lembrando aí como nós falamos na nossa última aula, gente, que para eu falar lá de funções, primeiro o que a gente lembrou? Vamos falar primeiro de conjuntos, Então vamos pegar aí dois conjuntos que a gente está chamando de A e B, tá? Conjuntos diferentes do vazio, e na verdade aqui a gente vai mais especificamente estar trabalhando com o subconjunto do conjunto dos números reais, que como a gente já falou, o nosso propósito em estudar as funções é chegar lá no cálculo 1 com uma base boa, gente, sem dificuldades na hora de calcular o limite, derivada e integral, porque a gente não sabe funções. Então a gente vai ter essa base agora de funções que vai nos fazer chegar aí fortes lá no cálculo 1, Então, a gente tem esses subconjuntos dos reais, porque lá no cálculo 1 a gente vai trabalhar com funções reais e funções de uma variável só. E por isso as funções que a gente vai tratar agora são funções sempre reais, ou seja, são as funções definidas num subconjunto dos reais ou no próprio conjunto dos números reais e tomando valores no conjunto dos números reais. Então, dados dos conjuntos, A e B, tá? Uma função f de A em B, essa é a nossa notação que a gente já viu, onde o A representa o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada, Essa função é uma relação que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. Eu até coloquei os diagraminhas já aqui em branco para a gente trabalhar juntos algumas situações, Por exemplo, se eu colocar nesse conjunto A o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Aí eu vou pegar o conjunto B, o elemento 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui uma relação que exista entre esses dois conjuntos, que eu ainda não sei se é ou não uma função, mas eu vou dizer que ela pega um elemento no conjunto A, vou chamar os elementos do conjunto A de X, e vou dizer que ela pega esses elementos lá do conjunto A, que são X, e soma eles com mais 1. Vamos ver o que a gente tem. Isso significa que o elemento A, ele vai estar associado a quem? Ao número 2, Que o elemento 2 vai estar associado ao 3, e que o 3 está associado ao 4. A nossa grande questão é, essa relação aqui, ela representa uma função ou não? O que eu posso verificar aqui, gente? Tenho, na verdade, esses pares ordenados, 1 e 2, o 2 e 3 e o 3 e 4. E o que eu verifico? Que satisfaz exatamente a minha definição, como nós vimos. Por que é uma função? Porque é uma relação que a cada elemento de A, ou seja, para todo elemento do conjunto A, existe um único elemento associado a ele no conjunto B. Vocês estão observando isso, tá? Cada elemento de A, ou seja, não sobra ninguém lá no conjunto A. Para todo elemento de A, existe um único elemento associado a ele no conjunto B. A gente pode observar que a cada elemento do conjunto A, ou seja, não sobra ninguém no conjunto A, e mais no conjunto B, ele está associado a um único elemento, ou seja, só há uma setinha saindo de cada um dos elementos do conjunto de partida, Então, a gente pode ir usando já a nossa notaçãozinha que a gente viu na aula passada, é dizer que essa função pega um elemento x e leva ele no elemento x mais 1.
né? E essa é a notação que nós iremos utilizar, tá? O conjunto A, que é esse nosso conjunto de partida, nós chamamos de domínio da nossa função, e o conjunto B é o contradomínio, né? Ou campo de valores da nossa função. Vamos pegar uma outra situação aqui. Vamos pensar, deixa eu ver aqui. Se eu pegasse uma relação que pega um elemento x no conjunto A e transforma ele no dobro dele, ou seja, em 2 vezes x. Vamos dizer que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Então, e o conjunto B tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Eu vou colocar esses elementos aqui. Vocês já podem estar fazendo aí, né? Desculpem a letra, tá, gente? Mas é a falta de costume de escrever aqui, então ainda não está saindo muito legal, mas eu prometo que eu vou melhorar e nos próximos vídeos vai ficar cada vez melhor, né? Aqui, ó, gente, eu já vou usar a linguagem bem matemática com vocês, para facilitando a nossa comunicação, mas eu até escrevi aqui embaixo, ó, o único B pertencente a Bzinho, a B grande, né? O único Bzinho pertencente a B, associado ao elemento Azinho pertencente a A, é indicado por f de A, e a imagem do ponto A através da função f. Então, aqui é porque eu estou usando, gente, a notação que a gente adotou lá no início, lembra que a gente escreveu a função f de A em B. Então, eu posso pegar um elemento Azinho aqui no conjunto A função carrega ele, tá? E ele se transforma no f de A, que é igual a um elemento Bzinho, que é o elemento que está no conjunto B. Na nossa linguagem, que a gente é mais usual, o que nós vamos usar, gente, é substituir, porque normalmente esses conjuntos vão ser subconjunto do conjunto dos números reais ou são o próprio conjunto dos números reais, né? Então, a gente vai lá e substitui assim, ó, f de R em R, né? Ou um subconjunto, tá? Como nós citamos lá no início, né? Mas só para generalizar aqui, ai, desculpem, eu passei a página. Então, eu vou ter um elemento x aqui, eu carrego ele através da função f, eu tenho um f de x que nos dá o y, tá? E o que nós estamos dizendo aqui é que esse único y, né, pertencente ao conjunto B que está associado ao A gente indica ele dessa maneira, né, por f de x. E mais, a gente chama ele de a imagem do ponto, ou seja, quando eu pego um x e aplico a função f nele, eu tenho f de x, esse f de x é a imagem do meu ponto x, certo? Então, quando eu falo para vocês assim, olha, peguem o ponto xzinho, né, que pertence ao conjunto de partida, e dobrem o valor dele, né? Essa relação que eu estou dando para vocês, ela faz exatamente isso. Então, você está pegando e fazendo o quê? Pegando o ponto xzinho, aplicando a função nele, e ele faz ele ficar 2 vezes o xzinho, tá certo? E aí você vem aqui, ó, nesse caso, se a gente tiver assim, a imagem do 1 seria quem? O dobro do 1, que é 2. A imagem do 2 seria 4. A imagem do 3 seria 2 vezes o 3, que é 6. E a imagem do 4 seria 2 vezes o 4, que é 8. Então, observem aí, ó. Olha o que é. Essa seria a nossa função f de A em B, sendo que ela pegou um elemento x no conjunto A, foi lá, calculou f de x, ou seja, calculou a imagem dele e deu 2x. Isso para todo x pertencente a A. Daí eu vou e verifico se realmente eu tenho uma função. Para que seja uma função, vamos voltar lá na nossa definição rapidamente. Ó. É uma relação que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B.
Se eu observar aqui, não sobrou nenhum elemento em A, ou seja, para todo elemento de A, existe alguém associado a ele lá em B. E esse elemento é único. Vejam de que cada elemento de A sai apenas uma setinha. Alguém pode estar pensando aí, será que a professora está olhando lá que sobrou um 10 no conjunto B? Será que isso tem problema? Não, né, gente? No B não há nenhum problema de sobrar elementos. A gente vai aprender já com mais detalhes a respeito disso, né? Falar mais a respeito de domínio de imagem, que são conjuntos importantíssimos para a gente tratar aqui quando fala de funções. O conjunto A é o domínio da função, que é o conjunto de partida. O conjunto B é o conjunto de chegada, que é o contradomínio. E nós temos um subconjunto do contradomínio importantíssimo, que é o conjunto imagem, que no nosso caso aqui é formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8, né? Quem seria o conjunto imagem dessa nossa função? Olha, estou denotando a imagem dessa maneira. Esse seria o conjunto formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8, que é diferente do contradomínio, né? Eles não precisam ser necessariamente iguais, apesar de aqui, no nosso caso, trabalhando com funções reais, muitas vezes eles vão ser iguais. Vamos ver um contra-exemplo aqui de uma função, né? Seria bom que vocês pudessem me ajudar, já que eu não consigo escutar vocês. Deixa eu pensar aqui. Pegar um conjunto A com os elementos 3, 4 e 5. Eu pego um conjunto B com os elementos 1 e 2, né? Vamos pegar uma função, entre aspas, né, gente, que não vai ser uma função, então vou ver uma relação, estou dizendo um contra-exemplo, um x menos 3. Vou colocar os elementos do conjunto A, vou colocar os elementos do conjunto B, e nós vamos juntos aí pensar nessas imagens desses elementos, né? Se fosse uma função, o que aconteceria? Qual seria a imagem do 3, gente? Ou seja, seria o f de 3. O f de 3 seria 3 menos 3, que é igual a 0. Qual é a imagem do 4? A imagem do 4 seria 4 menos 3, que é igual a 1. E qual a imagem do 5? A imagem do 5 seria 5 menos 3, que é igual a 2. Então, nós formamos aí os nossos pares ordenados, né? Nossos pares ordenados seriam o quê? Ai, desculpem, é falta de prática, gente. Nossa abscissa, né, que é do conjunto de partida, é 3. A ordenada, que é a imagem do nosso elemento, é 0. Outro par ordenado que nós temos, abscissa 4 e ordenada 1. O outro par ordenado, abscissa 5, ordenada 2. Isso aqui nós estamos lembrando, tá, gente, até da definição que eu escrevi lá na aula passada para vocês. Lembram lá dos nossos pontos, que é onde a gente definiu a função como sendo o quê? Um conjunto de pares ordenados. E que pares ordenados eram esses? Eram pares ordenados onde a primeira coordenada era o x e a segunda coordenada é o f de x, né? Só para lembrar que aqui para vocês, o que aconteceu? Nós vimos que são pares ordenadas, essa é a abscissa, essa é a ordenada e o f de x que nós chamamos de y, né? Depois eu vou reforçar com vocês que y é uma função de x, então o y depende de x, por isso que a gente diz que o x é a variável livre e o y é a variável dependente, que depende do valor de x. Lá nos gráficos a gente vai fortalecer bem essa ideia, né? Então aqui, ó, o 3, vamos começar no 4. O 4 se relaciona com 1, o 5 com 2 e o 3, gente, tem alguém lá no contradomínio? Não há nenhum elemento, teria que ser o 0. Da maneira que está, então, nós temos o quê? Que isso não é uma
função, né? Por quê? Porque sobrou um elemento no conjunto de partida e isso não pode acontecer. Lembrando que o conjunto de partida seria o domínio da minha função. Então, para todo elemento pertencente ao domínio da minha função, ia existir alguém associado a ele lá no contradomínio, que seria a imagem dele através dessa função. Como não existe, então nesse caso nós não temos uma função, tá? Aí aqui eu já adiantei um pouquinho a respeito dos gráficos, né, gente? O que é o gráfico de uma função? É esse conjunto, é o conjunto dos pares ordenados x, f de x, onde x está no domínio da nossa função e f de x é a imagem desse ponto x através da função f. Verifiquem que eu coloquei aqui. O gráfico da nossa função f é igual ao conjunto dos pares ordenados x, f de x, tal que x pertence a A, ou seja, x pertence ao domínio da função, né? Então, acaba sendo um lugar geométrico descrito pelo ponto x, f de x, quando x está percorrendo lá o domínio, né? X percorre o domínio e para cada x a gente tem um f de x. Então, aí eu estou formando pares ordenados. Então, quando x percorre o domínio, a gente vai encontrando a imagem de cada um desses pontos e tendo que é o nosso gráfico, né? E aí a gente verifica que x vai ser a nossa variável livre, a nossa variável independente, e y é a variável dependente. O y é uma função de x, ou y, ele depende do valor de x, né? Se vocês observarem aqui, o y é igual a uma função de x, então o y depende do valor de x, tá certo? Como nós vimos lá nos casos que nós acabamos de trabalhar. Então, para eu construir o gráfico, o que eu observo assim? Eu preciso encontrar esse conjunto de pares ordenados, correto? E para eu encontrar isso, basta eu encontrar o quê? Pegar um ponto lá do meu domínio e verificar com a imagem desse ponto. Eu ganho os pares ordenados, marco no meu plano cartesiano e tenho o gráfico da minha função. Às vezes, essa tarefa, a princípio, ela não é trabalhosa. Vamos ver aqui alguns exemplos de uma função. Essa primeira função, nós vamos ver na nossa próxima aula, na aula 2, que nós chamamos ela de um nome específico, né? Em particular, é a função identidade. Ó. F de x é igual a x, ou seja, ela pega um número x e transforma em quem? Não transforma em ninguém, ela pega ele e leva nele mesmo, né? Por isso a gente chama ela de função identidade. Quem seria essa função identidade? Como é que eu iria construir o gráfico dela? Agora eu vou querer que vocês trabalhem junto comigo também. O gráfico dessa função, gente, ela é uma reta, tá? E aí a gente sabe que com 2 pontos a gente consegue definir a nossa reta, correto? Então, eu vou botar uma tabelinha aqui, só para facilitar para a gente. Eu vou botar uma tabelinha onde vai ter o x e daí o y, ou seja, para cada x a gente encontra um y diferente. Só que eu observo que se eu tenho uma reta, então basta eu colocar 2 pontos que eu consigo definir, correto? Então, por exemplo, eu posso verificar que se eu colocar o x igual a 0, é a mesma coisa que eu perguntar a vocês, gente, qual é a imagem do ponto 0 através dessa função, né? O que essa função faz? Ah, professora, ela pega um ponto e leva nele mesmo, então a imagem do 0 vai ser o próprio 0. Então, qual é o par ordenado que eu tenho aqui? 0, 0, tá certo? Qual seria a imagem do 1? A imagem do 1 seria o f de 1. Quem é o f de 1? Peguei a minha função e apliquei no meu ponto 1. O que essa função faz? Pega o ponto e leva nele mesmo. Então, dá o próprio 1. Eu vou pegar um número negativo, né, para a gente ver como ela se comporta para valores negativos, ou seja, a imagem de menos 1. A imagem de menos 1 é também menos 1. Então, tá aí, né, gente? É simples da gente observar, porque no caso a função identidade, ela pega um ponto e leva nele mesmo.
E aí eu acredito que vocês agora estão perguntando uma coisa muito importante. Vocês estão, professor, em todos os nossos exemplos, o que que nós nos preocupamos em falar? Quem era o domínio da função e quem era o contradomínio, né? Vocês trabalharam nessas situações. E agora, de repente, nenhuma delas eu coloquei quem é o domínio e quem é o contradomínio. Bem, gente, vamos pensar assim, ó. Eu falei que nós vamos trabalhar com funções reais, correto? Né? Que o nosso conjunto de partida, nosso conjunto de chegada vão ser subconjunto do conjunto dos números reais. Né? O nosso contradomínio, quando não disser nada a respeito dele, vamos considerar que ele é o conjunto dos números reais. E aí a gente faz as análises que forem necessárias. Já o nosso domínio, a gente precisa se preocupar com ele, porque a gente só pode calcular a imagem de pontos onde a nossa função está definida, né, gente? Então, eu não posso colocar, por exemplo, nessa situação onde eu coloquei a raiz quadrada de x, e eu sei que eu não posso calcular a raiz quadrada, isso trabalhando com funções reais, não existe, por exemplo, a raiz quadrada de menos 2. Então, eu não posso colocar ele no domínio da minha função. Então, eu tenho que ter essas preocupações, eu tenho que pensar no domínio, vou usar a palavra maior só para facilitar a nossa comunicação, tá? Mas seria o maior subconjunto do conjunto dos números reais, onde a nossa função está definida, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho algum problema na função f de x igual a x, ou seja, de fazer essa conta aqui? Não, porque nesse caso a gente nem tem conta para fazer, porque a função pegou um número e levou nele mesmo. Então, o domínio dessa função seria o próprio conjunto dos números reais e o contradomínio também. Então, quando não for dito quem é o domínio da função, eu vou pensar nele, tá, gente? Eu vou olhar para a minha função e vou pensar, aqui, por exemplo, é x ao quadrado. Existe algum número que eu não possa elevar ele ao quadrado? Se ocorrer alguma situação desse tipo, eu vou lá e tiro esse número que me dá problemas do domínio da minha função, tá certo? Tipo, se eu pegasse, eu vou colocar uma situação aqui só para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Mas se vocês pegarem e colocarem uma função 1 sobre x menos 2, por exemplo, eu olho para essa função e eu já vejo de cara que eu não posso calcular f de 2, correto? Porque f de 2 não existe. Se f de 2 não existe, significa que o 2 ele não pertence ao domínio da minha função. Então, só eu deixar isso explícito. Se eu quero que o conjunto, que o meu domínio sejam todos os números reais, eu vou lá e coloco que o domínio são os reais menos quem me dá problemas, que é o número 2, tá certo? Gente, vocês viram a outra telinha aí sem querer de novo, mas eu prometo que eu vou me adaptar com isso e vou parar de cometer essas falhas, tá? Então, isso aqui só era uma observaçãozinha que eu achei importante dizer para vocês, porque vocês podem estar pensando no domínio. Então, pensem no domínio dessa maneira, gente. Vou pensar lá, bem, onde minha função não está definida, porque normalmente o conjunto de pontos em que ela está definida são infinitos. Então, eu penso onde eu teria problemas, onde ela não estaria definida, né? Onde eu poderia não conseguir calcular ela, tá certo? Então, aqui nós marcamos 3 pontos, e nem precisava, bastava 2 aí para eu calcular minha reta, né? Então, vou marcar o ponto 0, 0. Eu vou marcar o ponto, no meu plano cartesiano aqui, 1 e 1, né? Abscissa e ordenada 1. Desculpem aí, mas vai ficar bem... Não vai ficar muito certinho, né? Mas depois a gente vai já construir no GeoGebra, gente. E daí vocês vão ver a facilidade que a gente vai ter de enxergar todas essas situações aqui. Eu estou comentando aqui, ó. E aí eu teria essa reta. Caso eu tivesse dito para vocês que o domínio era um conjunto mais... Eu definiria esse conjunto não como os reais, tipo, diria para vocês, ó, gente, quem está no domínio da minha função só é um número menos 1, 0 e 1. Aí seria diferente, você só poderia usar esses números. Se não, gente, essa tabelinha que eu fiz aqui com esses 3 números, vocês podem fazer com os números que vocês quiserem, tá?
da forma que vocês acharem mais fácil. Atribuem o valor para x e encontra o valor para y. A função f de x igual a x ao quadrado, o gráfico dela a gente vai ver que vai ser uma parábola, né? Na verdade, nem era para eu estar falando, para a gente ver daqui a pouco, né? A raiz quadrada de x, a gente sabe quais são as preocupações que nós temos que ter com os números negativos, considerando que nós estamos trabalhando com funções reais. E a função módulo, né, gente, que a gente vai ver mais lá na frente bem detalhadamente, que diz que f de x é igual a módulo de x. Lembrando lá da definição de módulo, que diz que módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a zero e menos x se x é menor do que zero. Ou seja, tudo depende do sinal do x. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos ter uma função definida por duas sentenças para valores maiores que zero e menores que zero. Mas a gente vai construir esse gráfico com bastante facilidade. Essa primeira parte a gente já fez, que seria esse gráfico, né? Essa partezinha aqui. A gente só precisa saber como vai se comportar aqui no segundo quadrante, vocês vão ver, né? E a gente até observa aqui, ó, que essa é uma reta, né? Que passa aqui no primeiro e terceiro quadrante. Ela, na verdade, é bissetriz desses quadrantes. A gente vai ver lá quando a gente estiver estudando em particular a função identidade na nossa próxima aula. Mas eu vou agora olhar para os gráficos com vocês aqui. No GeoGebra, a gente vai construir cada um desses gráficos e vai comentando aí como é que fica, né, o nosso domínio e a nosso conjunto imagem, que dá para a gente ver facilmente que o nosso domínio, esse é o que? É o eixo das abscísseas e a nossa imagem é o das ordenadas, tá? Então, vamos lá para o GeoGebra, a gente convido vocês para a gente ir para lá